Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas. Hoje eu vou falar com o Rafael Reis. Este é o episódio número 23, letra W, e por isso o meu convidado é o fundador da Web Estratégica, Rafael Reis. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite e bem-vindo. Salve, Dalmo, é uma honra, é um prazer estar aqui. Sempre que possível, eu encaixo na agenda um espaço para conversar com outros empreendedores, com outros profissionais de marketing digital. E é um prazer estar participando aqui, representando a letra W. Muito obrigado. A Web Estratégica é uma consultora de marketing digital focada em SEO e em marketing de conteúdo, correto? Exato. Eu comecei a empresa em 2011, foi a minha segunda empresa. A primeira eu tinha começado aos 22 anos, fiquei lá até os 30. Aí, aos 30, eu saí e fundei a Web Estratégica para fazer um trabalho com maior nível de qualidade técnica e mais nichado, né? A primeira empresa era mais focada em criação de sites, e fazia de tudo um pouco em termos de marketing digital, fazia e-commerce, fazia catálogo, fazia campanha, fazia SEO, fazia de tudo um pouco. E aí, na Web Estratégica, eu resolvi focar especificamente em SEO, e depois, 2013, 14, em marketing de conteúdo, que é um casamento perfeito com SEO. Certo. Agora, 2021, a gente vai completar aí a primeira década de vida da empresa, com vários cases muito legais, muito representativos, e vivendo a nossa melhor fase. O Rafael Reis é o autor deste livro, Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Para quem ainda não conhece o Rafael, fala um bocadinho de ti e dar aqui um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve. Bom, eu tenho 41 anos, sou pai do Pedro e da Carolina. Comecei a trabalhar com marketing digital aos 17 anos, fazendo sites para os amigos, para as bandas dos amigos. Desde muito cedo, sempre gostei muito desse universo digital. Não via isso necessariamente como uma profissão para o futuro, né? Que naquela época ainda era tudo muito incipiente. 1997, estava tudo começando. Estudei arquitetura, né? Fiz duas faculdades de arquitetura. Na primeira eu fiz 1 ano, na segunda 1 ano e meio. E aí já tinha começado a minha empresa, quando eu fiz a segunda faculdade de arquitetura. Entendi que não era aquilo que eu queria para a minha vida, que eu estava gostando de ser empresário, e dali nunca mais saí da área. Estudei marketing tradicional na graduação, depois fiz uma pós-graduação, um MBA em marketing também, na FGV, e a partir de 2014 comecei a dar aula em pós-graduação no Brasil inteiro, viajei o país todo, assim, praticamente todos os estados dando aula, dei aula nas melhores instituições no Brasil, né? Fundação Getúlio Vargas, ESPM, INSPER, a Exalc da USP, ESPM, uma série de instituições aí de alto nível, dei aula em mais umas 12, 13 também. Em 2016, além de continuar levando a Web Estratégica, eu fundei uma escola de marketing digital para daí ensinar marketing digital com a visão do que eu acredito que deve ser, né, daquilo que a gente realmente faz no dia a dia, digamos, menos focada no academicismo e mais na prática, certo. Que é a nova escola de marketing, que eu fundei junto com o Maurício Zani, e é onde eu dedico boa parte do meu tempo. Então, uma parte do tempo fica dedicado para a consultoria e uma outra parte para a educação. Então, isso é basicamente o que eu faço da vida. Marketing digital nas duas vertentes. Ou eu estou prestando serviço ou eu estou ensinando a fazer. Certo. O marketing de conteúdo é a moeda do século XXI. O que é que isto quer dizer? A gente viveu uma transição aí nos últimos 20 anos, né, do ano 2000 para 2020, no formato de consumo de informação e de mídia no mundo. Até os anos 90, a gente tinha uma escassez de informação
e uma abundância de atenção. Então, eram poucos canais de TV, eram poucas revistas, poucos jornais. A mídia era muito concentrada em termos de fontes de informação. Então, você tinha o conceito chamado de mídia de massa. Anunciando em alguns poucos canais, você conseguia atingir praticamente todas as pessoas em um determinado país. Exatamente. E a internet veio mudar a nossa relação com a mídia e o tempo que a gente gasta em consumo de informação e a forma como a gente lida e armazena a informação. E aí essa equação se inverteu. Você tem excesso de informação e escassez de atenção. Tem muita informação disponível para ser consumida o tempo todo, centenas de canais de televisão, centenas de milhares de canais no YouTube, dezenas de redes sociais, muita coisa disputando a atenção das pessoas. E aí o que de fato se destaca é o conteúdo feito com qualidade. É o conteúdo que se diferencia da média, que se diferencia do padrão, que traz um ponto de vista diferente. E aí é que entra a questão da moeda. O conteúdo passa a ser uma moeda de troca pela atenção das pessoas. Só fazer o conteúdo não é mais um diferencial. Certo. O conteúdo em si virou uma commodity. Qualquer pessoa hoje pode produzir um podcast, um canal no YouTube, até mesmo um documentário para Netflix, eventualmente. Não é mais um desafio do ponto de vista técnico. Os softwares são muito mais acessíveis, os equipamentos são mais acessíveis, a qualidade de internet no mundo inteiro melhorou muito, a disponibilidade da internet. Então, o que faz a diferença, o que compra o tempo das pessoas e a atenção delas é o conteúdo. Daí é que vem o nome do livro, Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Nesse século que o que está mandando, não sei daqui a 80 anos, a hora que o século estiver acabando. Certo. Mas hoje, o que manda na atenção das pessoas é efetivamente o conteúdo. Muito bem. E enquanto consultor, que desafios é que tu identificas nos empresários, nos profissionais de marketing, em relação ao marketing de conteúdo e em relação à criação da narrativa das marcas, principalmente no online? Uma coisa que é uma percepção muito recorrente é assim, as pessoas, os clientes mudam muito mais rápido do que as empresas. E aí a percepção dos profissionais que vieram formados pelo mindset antigo, pela mentalidade antiga da mídia de massa, eles têm uma grande dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, a esse novo contexto, em que você não pode simplesmente pagar e você vai ter a atenção das pessoas. A regra já não é mais essa, o jogo já não é mais esse. Sim. Então, existem várias gambiarras que são feitas para adaptar o mundo tradicional ao mundo digital. Por exemplo, contratar influenciadores. E aí os erros que são cometidos são muito básicos, muitas vezes, por falta de entender como é que esse ambiente funciona. Um ambiente que não tem dono, que não tem horário fixo, que não tem canais principais. A gente tem aí a chamada economia GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple, as 4 grandes donas do mundo hoje, em termos de canais de mídia e de consumo de informação, de tecnologia e por aí vai. Mas você ainda vê um grande desafio para as empresas em como se posicionar no meio disso tudo. E aí vem mudanças de paradigma muito fortes. Por exemplo, antigamente as empresas podiam se comunicar de forma corporativa. Então, ela tinha um ator que representava a empresa ou um narrador cuja voz representava a empresa e ela podia usar uma linguagem mais formal e colocar o logotipo dela e estava tudo bem. E hoje em dia as empresas passam a ser representadas pelo rosto das pessoas. Então, você tem sempre uma pessoa à frente das marcas. Eu sempre cito esse termo, a gente vive uma era do CEO celebridade. Os donos das empresas, os empreendedores, eles passaram a ser idolatrados. Então, as pessoas idolatram o Elon Musk, da Tesla, o Steve Jobs, da Apple, o Sergey Brin e o Larry Page, do Google, o Bill Gates, da Microsoft.
o Richard Branson, da Virgin. E aí as pessoas é que representam as empresas. E muita empresa tem dificuldade em lidar com isso. E muitas vezes permitir que um funcionário seja o rosto da empresa, ou até mesmo em lidar com o fato de que um ser humano vai representar a empresa. E daí a gente tem os personagens voltando à moda, né? Aqui no Brasil a gente tem a Casas Bahia trazendo um personagem de volta, que é o Baianinho. Okay. A gente tem o Ponto Frio usando o Pinguim. Uma espécie de mascote. A gente tem a usando a Magalu. A Red Bull sempre usou as ilustrações ali, né? Os desenhos animados para representar a marca. Então, algumas marcas ainda recorrem a esses personagens, né? A Coca-Cola com os ursos, com o Papai Noel, enfim, algumas grandes marcas ainda recorrem a esse métier do personagem ou do garoto propaganda. Mas é muito natural hoje que uma pequena marca seja representada pelo empreendedor. Então, a dona de um salão de beleza é que vai falar no Instagram da empresa. Muitas vezes, uma funcionária do salão, uma cabeleireira, uma maquiadora, é que vai lá representar a empresa. Uma marca de cosméticos contrata influenciadoras do Instagram que dão curso de maquiagem, ensinam a fazer maquiagem e coisa e tal para representar a marca. E isso é um grande desafio para boa parte das empresas. Não é todo mundo que lida bem com a câmera, não é todo mundo que tem uma boa dicção, não é todo mundo que tem uma desenvoltura na hora de se expor, de falar em público. Então, isso é um desafio muito grande. Eu vejo muita gente se perdendo nesse ponto. Mas no entanto, é fundamental. Falar. Essa exposição é fundamental. Digamos assim, ela não é obrigatória, mas de fato ela é fundamental. Existem alternativas? Existem. Tem formas de você fazer sem expor? Tem. Mas a forma que mais funciona é você se expondo. É você dando a cara a tapa, é você assumindo, de fato, esse protagonismo frente à empresa. E tem empresas que estão lidando com isso muito bem, e ao invés de ter um funcionário representando a marca, eles têm todos. Né? Um caso que eu trabalhei, lidei diretamente, é a Monetize aqui no Brasil. E, assim, tem vários funcionários que falam pela empresa, tem vários funcionários que palestram pela empresa, que falam nos vídeos no canal, que servem de modelo fotográfico para o site, para as peças de mídia. E, assim, não tem uma pessoa que representa a empresa. O conjunto dos funcionários representa a empresa. Quem não quer não é obrigado a fazer. Quem quer e gosta é chamado várias vezes para acabar fazendo. E todo mundo participa disso se sentindo realmente parte da empresa. Então, é algo que não dá para dizer que assim, tem que ser desse jeito. Certo. Mas é muito bom que seja. Como você disse, é fundamental que seja da forma mais leve e mais natural possível. Muito bem. E esta moeda de troca, o marketing de conteúdo, é para todas as empresas, para todo o tipo de negócios, pequenas, médias, micro, grandes empresas, negócios B2B, B2C, é para toda a gente, é só para alguns? Como é que é? E, de forma geral, eu diria que sim, serve para todo mundo. Agora, é preciso entender a estratégia, a lógica do marketing de conteúdo. O resultado, ele tende a levar algum tempo para aparecer. É diferente de você fazer um anúncio em que imediatamente você está aparecendo e está tendo resultado. Alguns perfis de empresa não vão precisar ficar fazendo conteúdo o tempo todo, até porque não tem muito o que dizer. Outro dia um aluno meu veio falar, estou trabalhando com uma distribuidora de água, que tipo de conteúdo a gente pode fazer? Eu falei, olha, dá para você fazer alguns conteúdos, mas não é uma coisa que você vai conseguir fazer com recorrência, que você vai conseguir postar todo dia ou toda semana durante um ano inteiro. É um assunto que esgota muito rápido. Então, os canais que vão funcionar para você são muito mais os canais de relacionamento do que os canais de aquisição. E o que vai funcionar no caso de uma empresa dessa é anúncio para captar cliente e aí algum conteúdo para o relacionamento. Mas marketing de conteúdo não é a principal estratégia nesse caso. Para empresas B2B, aí o jogo muda de figura. Independente do tamanho da venda,
Se você vende para outras empresas, geralmente é uma venda que é complexa, é uma venda que envolve negociação, é uma venda com um ticket um pouco maior, é uma venda que tem um fluxo, então ela tem um solicitante, ela passa pelo departamento de compras, ela passa por uma negociação, tem que se combinar a emissão de nota fiscal, de fatura de pagamento e etc. Então, o fato de existir uma complexidade no processo já justifica você ter conteúdo. E aí, quanto mais longo é o processo de decisão, quanto mais técnica é essa decisão de compra e quanto mais pessoas estão envolvidas, mais faz sentido utilizar marketing de conteúdo. Porque aí você vai conseguir que o conteúdo apoie esse processo de decisão ao longo de diferentes fases nesse processo de compra, né? Nesse processo de negociação, que a gente tipicamente chama de funil de vendas, né? Certo. Ou de funil de marketing, enfim, o pessoal adapta a denominação, mas é o típico funil, né? O cliente que não sabe nada do produto, o cliente que sabe um pouco do produto, o cliente que sabe bastante do produto. E aí, conforme ele avança nesse funil, a gente tem conteúdos mais específicos e mais próximos do momento de tomada de decisão. Assim, de forma geral, marketing de conteúdo vai servir para todo mundo. Certo. Mas existem tipos de marketing de conteúdo. Então, quando você vai fazer conteúdo para uma marca de consumo, né, como a gente já citou aqui hoje, Red Bull, a Virgin, que é uma companhia de aviação, a Coca-Cola, que é uma marca de consumo, a Nike, que são produtos esportivos, também é uma marca de consumo, você vai fazer um conteúdo mais voltado para o branding, né? Mais focado para a construção da marca, para a construção de conceito, para a formatação de um tom de voz, de um posicionamento na mente do consumidor. É um conteúdo muito mais focado no entretenimento, trazendo a marca como associada, do que um conteúdo técnico para você tomar um Red Bull, ou uma Coca-Cola, ou comprar um tênis da Nike. Ao passo que quando você faz um conteúdo no B2B, né, um conteúdo mais técnico, geralmente é a venda de um software, a venda de uma licença, é a venda de um processo de consultoria, é a venda de insumo para uma linha de produção, equipamento industrial, e aí você tem uma decisão que é muito mais complexa, muito mais longa, os tickets em geral são mais altos, né? E aí o conteúdo ele é um pouco mais estrutural, e é o que ficou convencionado em alguns mercados chamar de inbound marketing, né? Que é a estratégia do marketing de atração. Então, ao invés de você prospectar o cliente indo atrás dele, você atrai esse cliente até você. Muito bem. Mas, de forma geral, todo mundo vai ter que utilizar. Certo. E qual seria o ponto de partida, ou qual é o ponto de partida para a criação de conteúdo? Eu tenho insistido cada vez mais no entendimento da estratégia. Eu tenho percebido que a cada ciclo de novos profissionais no mercado, né, a cada ano, quando se formam novas pessoas, a formação está ficando cada vez mais rasa e as pessoas chegam com um entendimento cada vez mais superficial de como as coisas funcionam. O primeiro ponto óbvio, né, mas que precisa ser dito, é a definição de um objetivo. Eu vejo muita campanha e muita empresa começando sem um objetivo definido, sem saber onde quer chegar, né, sem uma meta final, e aí fica tudo muito perdido. Essa semana mesmo eu participei da call de um cliente, ele reclamou que já passou por 4 agências e nenhuma resolveu o problema dele. Falei, olha, se 4 agências não conseguiram resolver, porque provavelmente o problema é você. É você que está embarreirando a solução, é você que não está facilitando, ou não está dando um briefing adequado, ou está com expectativas altas demais. Então, assim, a maior chance é do problema ser você. Certo. E aí o cara ficou meio reticente, ele falou, ninguém nunca me disse isso. Eu falei, pois é, porque eu não quero te vender nada. Primeiro eu quero resolver teu problema. Se servir a minha solução para o teu caso, eu vou te apresentar a minha solução. Como eu acho que não serve, eu vou aproveitar essa call só para te ajudar. E aí falei um monte de verdades para ele que a maior parte das empresas não diz. Então, o erro, muitas vezes, ele está no entendimento da estratégia, de saber qual estratégia usar para cada mercado e para cada público, e para isso você precisa de um profissional experiente, seja de uma agência ou de uma consultoria, seja um gerente ou um diretor, que saiba o que está fazendo, e você precisa de um objetivo bem definido. Tem muita gente que fala, não, eu quero fazer uma campanha online. Tá,
mas você quer fazer venda online no e-commerce, você quer captar lead, você quer aumentar a percepção de marca, você quer levar cliente para a loja de varejo, você quer aumentar a sua audiência e a reputação da marca. O que é que você quer? Qual que é o teu objetivo? Não, eu quero fazer uma campanha. Aí vamos dar vários passos atrás, né? E começar lá do básico, lá do beabá. E isso, infelizmente, é muito comum. Ok. A gente, hoje cedo, a gente apresentou as OKRs do ano da área de marketing para toda a equipe da empresa lá, da consultoria. E uma das coisas que chamou a atenção foi o volume de reuniões que a gente fez esse ano. E, a grosso modo, assim, só na base da memória, eu diria que de 10 a 15% dos casos, a gente percebia um lapso de estratégia gigantesco. Que as pessoas que estavam demandando o nosso trabalho meio que não faziam ideia de por que elas estavam demandando o nosso trabalho. Mas alguém tinha mandado contratar a gente. Então, ele nem sabia direito o que era SEO, ou nem sabia por que tinha que fazer marketing de conteúdo, mas alguém mandou fazer e eles estavam indo atrás. E aí, assim, já é um indício de que é um projeto que provavelmente não vai dar certo. Sim. É um projeto que tem menos chances de sucesso. Isso porque o marketing de conteúdo hoje também é assim um jargão que está na boca de todo mundo. Agora há pouco mesmo, um seguidor me escreveu no Instagram e ele falou: eu tenho visto muitas pessoas falando sobre prospectar através do marketing de conteúdo. E aí meu cérebro travou, assim, cara, como é que você prospecta com marketing de conteúdo? Não existe isso. Né? Você não usa um barco para dirigir ou um carro para voar. Cada coisa é feita para uma coisa. Certo. Marketing de conteúdo não é para prospecção. Ele é exatamente a antítese da prospecção. Né? Não tem lógica nenhuma uma afirmação dessa. É uma falta de conhecimento básico de marketing, assim, de fundamentos, gigantesca. Só que o que a gente está vendo acontecer? Os profissionais da primeira era da internet, ali, de 95 a 2005, eram essencialmente profissionais do mundo tradicional, né, do mundo offline, digamos assim, da publicidade, da propaganda, do marketing, que estavam se adaptando a esse mundo digital. Os profissionais da segunda geração, ali entre 2005 e 2015, já tinham alguns territórios estabelecidos, e aí a coisa multiplicou em termos de complexidade. Né? Nesse período aí nasceram os smartphones, os iPads, o fluxo de visitas migrou do desktop para o mobile. A gente teve o boom das redes sociais. Vamos lembrar que em 2005 não tinha nem o Orkut, e aí de 2005 a 2015 o Orkut nasceu e morreu. O Twitter chegou até o auge e depois foi ultrapassado. O Facebook chegou até o auge e foi ultrapassado. O Instagram hoje está no auge. Surgiu o LinkedIn, surgiu o Periscope, que virou moda e essa semana morreu. Está quase a morrer, ou já morreu mesmo. E aí você tem uma terceira geração de profissionais. E agora tem o TikTok, que nasceu como mídia de nicho e agora estão tentando trazer alguma coisa corporativa lá para dentro. E aí você tem uma terceira geração de 2015 para frente, que já chegou nesse universo extremamente complexo, mas não tem nenhum dos fundamentos de marketing de lá de trás. Então, você não sabe o que é prospecção, não sabe o que é posicionamento, não sabe o que é geração de valor, só conhece os vocabulários de trending, assim, de coisas da moda. Né? Então, não, eu sei growth hacking, eu sei inbound marketing, eu sei, sei lá, permission marketing. Tá, mas o que é que você sabe fazer, de fato, meu filho? Né? E aí você tem profissionais com esse lapso de conhecimento do que precisa ser feito. Né? As coisas começaram a entrar muito em silos. Então, profissional especialista em mídia, profissional especialista em SEO, especialista em marketing de conteúdo, especialista em campanha no Facebook, mas você tem pouca gente que consegue conectar todos esses pontos e montar uma estratégia 360 graus. Né? Fazer todas essas coisas conversarem entre si e, de fato, funcionarem. Então, tem gente muito boa em geração de lead,
tem gente muito boa em atendimento, tem gente muito boa em design, mas tem pouca gente muito boa em fazer essas coisas todas se conversarem. Muito bem, muito bem. E em termos de canais, o que é que serão os canais principais para trabalhar o marketing de conteúdo? Hoje, a gente separa isso assim, basicamente em 3 grandes territórios. Uhum. O site próprio, né, o domínio próprio, você tem o seu .com, ali é o seu território, você manda, você organiza, você faz. Certo. A gente tem o território de busca, né, todas as pesquisas feitas no Google, no Bing e toda a rede de display do Google. E aí você tem o território das redes sociais, com todas as redes sociais possíveis e existentes. O Google acabou não conseguindo ter uma performance razoável no mundo das redes sociais, né? Ele não tem nenhum aplicativo de comunicação de alta escala, como o Telegram e o WhatsApp, por exemplo. O Google Wave não vingou para isso, o Google Meet não vingou para isso, o Google Plus não vingou para isso, e ele é muito bom na área de e-mail, né? O Gmail é o maior e-mail do mundo, mas ele é bem pouco monetizado por parte do Google em termos de anúncios, né? Ele não é efetivamente uma plataforma ultra monetizada como é Facebook, como é Instagram, como são outras plataformas aí. Certo. Então, se dá para dividir de uma forma simples, assim, eu diria até simplória, são esses 3 territórios. O seu site é você que manda, né? Ali você pode captar lead, você pode enviar e-mail, você pode captar para canais de relacionamento como WhatsApp, Telegram. Ali você define o que vai ser feito, qual é a tecnologia, a plataforma. E aí o território da busca e o território das redes sociais. Sim. Acho que são os 3 grandes continentes digitais assim que as empresas têm que dominar. Todo o resto é importante, e-mail marketing é importante, métrica é importante, tem muita coisa importante. Certo. Mas os 3 indispensáveis são esses daí. É curioso falares nesses 3 indispensáveis, porque há por vezes uma discussão que é para que é que eu quero ter um website próprio se eu posso ter a minha conta no Facebook e no Instagram. Então, o que é que tu responderias a esse tipo de discussão? Toda vez que eu vejo esse tipo de discussão, eu pergunto se alguém tem munição, porque a vontade é dar um tiro na própria cabeça. É uma discussão tão básica e tão atrasada. Né? Mas hoje em dia tem o Facebook, tem o Instagram e eu não preciso ter meu site. Essa semana, inclusive, na segunda-feira, eu postei uma imagem mostrando isso. O Facebook fez uma limpa, deletou milhares de usuários, teve um monte de gente com perfil bloqueado, com conta de anúncio bloqueada, sem prévio aviso, sem direito a salvar os dados, sem poder recuperar as contas, sem nada. Do dia para a noite, todas as campanhas que estavam rodando sumiram, as fanpages sumiram, sumiu tudo. Né? E aí eu fui lá e falei, olha, gente, eu vim aqui e aviso todo santo dia. Não construa seu castelo em terreno alugado. E vocês ficam confiando em perfis que não são de vocês. Em novembro, teve uma discussão grande, porque o YouTube mudou o formato das monetizações. Vários canais tiveram uma redução drástica da monetização. E aí tinha um monte de auto-intitulado lá, criadores de conteúdo, que do dia para a noite tiveram a renda reduzida pela metade. Certo. E aí, mais uma vez, eu falei, gente, o que é que tem de surpresa nisso? O YouTube é do YouTube, o seu canal do YouTube é do YouTube, os anunciantes são do YouTube, nada ali é seu. Você está criando conteúdo e você tem uma licença do YouTube para subir o seu conteúdo em um canal que tem o seu nome, e aí o YouTube divide com você parte da renda que ele arrecada com os anúncios no seu canal. Claro. Mas o seu canal é dele, não é seu. Você está usando uma plataforma que não é sua. Da mesma forma, uma fanpage no Facebook, da mesma forma, uma company page no LinkedIn, um perfil no Twitter, qualquer rede social. Você está pedindo licença para usar uma rede de alguém. Esse alguém tem audiência, você quer essa audiência. Ele te dá uma conta e que ele pode extinguir a qualquer momento. E muitas vezes sem uma razão aparente.
olha, você não está respeitando as políticas da plataforma, eu vou excluir sua conta. Não, mas qual política eu não estou respeitando? Ah, pergunta lá no suporte. Já teve a conta excluída, acabou, senta e chora. E eu vi empresas, inclusive, perderem muito dinheiro com isso. Tem um caso aqui que um colega de profissão compartilhou comigo de uma grife de roupas infantis chamada Beterraba. Eles tinham um Instagram com 80 mil seguidores, né, @beterraba, e a conta foi hackeada da maneira mais esdrúxula, mais simples possível. Né? O sujeito ligou lá na loja, falou com uma funcionária, falou, olha, eu sou do Facebook, eu estou ligando para avisar que vocês infringiram as políticas do Instagram e a conta de vocês precisa ser validada, senão a gente vai excluir a conta. Ele entrou em pânico e falou, o que eu preciso fazer? Eu estou mandando um link agora no seu WhatsApp para você fazer a validação da conta. Mandou um link genérico lá, tipo instagramvalidation.co, né, que é um domínio que, na verdade, é da Colômbia, não tem nada a ver com o .com. Tem o layout do Instagram. Ela não teve o menor cuidado em verificar se essa informação era verídica ou não. Né? Isso é falta de bom senso, falta de educação formal, falta de treinamento, e também a falta de política de segurança da empresa, de não dar a senha para qualquer um. Claro. Né? Aí chegou no WhatsApp o link, ela clicou, abriu uma interface que parecia do Instagram, pediu login e senha, ela foi lá e colocou. Aí isso chegou para o hacker do outro lado, que na verdade o que ele fez foi engenharia social, né? Ele não hackeou nada, ele logou com o login e a senha, não tinha verificação dupla de segurança, outro erro básico, colocou o perfil como indisponível, mudou a senha e deixou o perfil lá moscando durante 3 meses. Aí ele vai, muda a arroba e vende para alguém que compra perfis para monetizar. E aí, do dia para a noite, a marca perdeu lá os seus 80 mil seguidores. Nossa, mas isso é uma exceção. Não, não é. Isso acontece todo santo dia com centenas de empresas. É um golpe que é muito comum, que muita gente cai. E assim, não adianta reclamar com o Instagram, não adianta... Você pode abrir um processo judicial que demora meses, às vezes anos, e que muitas vezes não vai dar em nada. Eventualmente, até teve um advogado que comentou na minha postagem ali, que a cliente dele ganhou o processo contra o Facebook, teve o perfil dela reestabelecido e ganhou uma indenização de R$7 mil. R$7 mil por danos morais, assim, cara, o que você compra com R$7 mil? Nada. Mas eu não compro um iPhone com R$7 mil. Certo. E, no então, entanto, assim, perdeu muita coisa nesse período em que... No meu caso, isso teria representado um prejuízo de muitas dezenas de milhares de reais por mês. E aí, enfim, né, são situações que acontecem o tempo todo. E aí eu vou contando todas essas histórias justamente para dizer, se você tem o seu site é seu, ninguém pode roubar ele de você, ninguém pode hackear ele de você, é você que determina como ele funciona, em qual plataforma, com qual nível de segurança. Ali é o seu território. Você vai usar as redes sociais e o Google para levar pessoas para o seu território. Mas você não pode depender só das redes sociais do Google para gerar negócio. Isso é um erro estratégico gigantesco e que em 2020 as pessoas ainda cometem e vão continuar cometendo. Então, assim, não adianta querer dizer que isso é uma coisa nova. Não, não é. Já está na vida das pessoas há 25 anos e é tudo feito muito no improviso, né? Muito sem as pessoas estudarem, se qualificarem e irem atrás de informação. A vai lá, abre um perfil, começa a fazer e acha que está fazendo certo. Né? Certo. Muito bem. O que é que determina uma boa história? Principalmente uma boa história no online. Bom, o storytelling é um recurso de engajamento muito forte. Né? E, geralmente, uma história bem contada ela tem alguns preceitos básicos ali que vão variar de acordo com o objetivo. Então, um case, ele geralmente está estruturado em cenário anterior e o desafio, a transformação que foi gerada e os resultados que foram alcançados. E isso pode ser contado na forma de uma história. Quando a gente fala de storytelling para branding, né, para uma marca, essa história é muito diferente. Né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, se apropriou do São Nicolau
que originalmente vestia verde e era magro, e criou aquela figura, né, aquele Certo. Papai Noel bonachão, gordinho, vestindo vermelho, e que aparece todo Natal para trazer a felicidade para as pessoas engarrafada em forma de açúcar. Né? Então, é uma história que não é uma história com começo, meio e fim. Ela é uma história persistente, né? Ela é uma história que fica na vida e que vai fazendo parte da vida das pessoas cada vez mais. Uhum. Mas a cada Natal eles brincam um pouco com micro-histórias. Então, tem a história da família dos ursos, tem a história do urso quebrando gelo para botar na Coca-Cola, tem a história do urso levando a Coca-Cola para os filhos, do filho levando para o ursão. Então, a cada Natal, eles inventam uma historinha diferente ali, sempre trazendo esse pano de fundo, esse contexto do convívio em família, das relações interpessoais, do carinho, né? Esse espírito de final de ano, em que todo mundo, de repente, fica bonzinho, fica solidário, fica né, acessível, certo, amável com a família e com as outras pessoas, enfim. E aí, em outros contextos, a história pode ser usada de outras formas também. Né? A história da Apple, o storytelling da Apple, né, ele era construído sempre em torno dessa coisa da inovação, né, de dar o poder da inovação para as pessoas. Desde o primeiro produto, né, o Apple II, ele não era só um computador, né, um objeto para processar software. Sim. Ele era uma ferramenta para que as pessoas pudessem ser mais criativas com o trabalho delas. O iMac, né, foi o primeiro computador que não tinha aquele monte de cabo para você ficar conectando. Ele tinha um design muito louco lá, com aquele ovo colorido. Depois o iPhone, o iPad, o iMac, o Mac Air, né, um computador extremamente fino e transportável para você poder fazer, escrever seus textos ou trabalhar em qualquer lugar, seja no avião, seja no escritório e tal, sem precisar ficar carregando um trambolho pesado. Mas sempre em torno dessa coisa da inovação, mas da inovação baseada em tecnologia, da inovação levando facilidade para a vida das pessoas, do executivo radical e que desafiava os preceitos, né? Aquela figura mítica do Steve Jobs. Então, tinha toda uma história construída por trás ali que colocava o cliente da Apple como o protagonista da história. Né? Então, o vitorioso não era o executivo da Apple que desenvolvia o produto. Certo. Era o cliente que era o primeiro da fila a comprar o iPhone e saía com o iPhone na mão. Assim, eu sou melhor porque eu tenho um iPhone. Então, foi uma história de marca muito bem construída. A Red Bull, se a gente for pensar a rigor, ela vende um refrigerante. E eles conseguiram fazer o refrigerante mais caro do mundo, mas simplesmente contando uma boa história por trás da marca. Então, é sempre essa coisa de romper os limites, de ser um rebelde, de praticar esportes, de estar com a energia em alta. O protagonismo no cliente, não é? Exatamente. Então, ele coloca o produto dele como uma bateria de energia para o cliente dele. Então, você está precisando se sentir energizado, se sentir cheio de gás para fazer as coisas, então você toma um Red Bull e você vai sentir essa energia toda. Né? E é um storytelling muito bem construído também. A Nike tem um posicionamento que já vem durando aí umas 2 décadas e que é subliminar na comunicação deles. Né? Isso não é declarado. Mas se você tem um corpo, você é um atleta. Recentemente, a Nike, inclusive, lançou um véu para atletas muçulmanas. Então, tem o véu para cobrir o rosto, fica só a face para fora. Ele é feito de um material igual às camisas de atletas, né? Para respirar, para ser mais fresco. E ele tem o swoosh da Nike aqui do lado. Assim, ninguém nunca tinha olhado para esse público. E aí, de repente, certo, a Nike olha e fala, gente, a gente tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, ou 2 bilhões, não sei. É um público gigantesco, de alto poder aquisitivo, e que faz o que todo mundo faz. Também assiste cinema, também come, também viaja, também aprende outros idiomas, também pratica esportes. E ninguém está olhando para as mulheres muçulmanas que precisam praticar esporte.
e que querem seguir os preceitos da religião. Né? Então, eles olharam para isso sem preconceito, sem julgamento, e criaram uma solução. E isso atende o posicionamento da marca. Se você, se você tem um corpo, você é um atleta. Então, ele não exclui o atleta cadeirante, ele não exclui o atleta com prótese, ele não exclui o atleta gordo, ele não exclui ninguém. Né? Basicamente, o produto atende todo mundo, em todos os esportes, em todas as linhas. Então, essa história por trás da marca é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito estruturada, muito bem construída, muito bem gerenciada, porque um erro de comunicação pode custar muito caro. Então, assim, é algo que deve fazer parte do universo das marcas, do universo de branding, mas com uma consistência muito forte. Né? Não é ir lá e escrever uma historinha. Né? Tem toda uma estrutura por trás disso que justifica a existência desses elementos na história. Muito bem. E para quem atua em consultoria, nesta área de marketing de conteúdo, quais são as valências que tem de ter, obrigatoriamente? Eu sempre digo para os alunos, nas lives, nas transmissões, que assim, um consultor é alguém a ser consultado. Então, tipicamente, é um profissional com muita experiência. Quando você vai ao médico, você chega lá e lista sintomas. Você não chega com um diagnóstico. Então, você senta frente a um profissional que estudou durante pelo menos uns 8 anos, entre graduação e residência, e diz para ele, olha, eu estou sentindo isso, isso e aquilo, estou desconfiado que possa ser alguma coisa assim, o que é que o senhor acha? Aí, o que ele faz? Ele não dá uma opinião. Ele te pede uma série de exames, analisa os dados, e aí ele te dá um tratamento e um prognóstico. Um consultor deveria fazer a mesma coisa. Um outro exemplo mais básico, um mecânico. Você chega e fala, olha, meu carro está fazendo um barulho aqui estranho, quando ele esquenta, ele começa a fazer esse barulho. Certo. Ele, tá bom, deixa o carro aqui que eu vou fazer um diagnóstico. Aí ele vai lá, pluga um scanner no motor. Se for um motor mais antigo, ele vai ligar o motor, vai esperar esquentar, vai ouvir o barulho, vai mexer em uma coisa, vai mexer em outra, até achar o que possivelmente seja. Aí ele vai te ligar, vai te dar um diagnóstico. Olha, você está com um problema na rebimboca da parafuseta, tem que trocar a rebimboca e retificar a parafuseta e seu carro vai funcionar. Vai custar R$1.000, vai levar 5 dias para ficar pronto. E aí você tem um diagnóstico e um prognóstico, né? Uma previsão de como as coisas podem funcionar. O consultor, basicamente, ele tem que fazer a mesma coisa. Ouvir as queixas do cliente, entender se aquilo cabe no processo de consultoria que ele utiliza, na metodologia que ele tem, no conhecimento que ele tem, propor uma série de métricas para o cliente para avaliar o estado atual, né, o cenário, e aí propor um processo para resolver o problema e medir os resultados uma vez o problema resolvido, né, para que aquele processo possa ter uma melhoria. E aí ele pode fazer um acompanhamento disso depois ou não. Não é muito diferente de um médico ou de um mecânico. Certo. No mecânico, você não tem que voltar para trocar óleo a cada 6 meses, verificar a água, a correia, fazer as manutenções preventivas. Claro. No médico, a gente não tem que voltar a cada 6 meses, 1 ano, fazer os exames e acompanhar a saúde. Na consultoria é a mesma coisa. Então, em qualquer área de marketing, se você vai contratar um consultor, você espera que ele oriente e acompanhe o seu crescimento. E isso, basicamente, é o processo de consultoria. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu preciso de ajuda para minha marca aparecer melhor no Google. Beleza, esse é um problema que eu resolvo. Olha, eu preciso criar conteúdo para que a minha marca se posicione melhor no mundo digital. Beleza, esse é um problema que eu resolvo. Olha, eu preciso melhorar a conversão dos meus anúncios. Olha, eu sei fazer isso, mas esse não é um problema que eu resolvo. Eu vou te indicar um outro profissional que resolve esse problema. É a mesma coisa que você ir no cardiologista e falar, olha, eu estou com uma dor aqui, eu acho que é o rim. Aí falar, olha, eu vou te indicar um nefrologista, porque eu sou especializado em coração. E eu sei o problema que pode ser, mas quem vai poder te tratar é um especialista. Então, assim, da mesma forma, eu vejo um problema com anúncio, eu sei o que pode ser. Mas quem vai resolver aquilo é um outro especialista.
Então, quem faz tudo, na verdade, não faz nada direito. Né? Não tem um nível de profundidade que se exige de um consultor. Mas, pelo menos aqui no Brasil, isso é muito comum, usa-se o nome consultor como um nome chique para vendedor. Okay. Então, em vez de você ser um vendedor de uma concessionária, você é um consultor de vendas. E aí o termo fica prostituído, né? Ele fica meio fora de contexto. E aí todo mundo que está fazendo alguma coisa que é muito básica, para sentir que está fazendo alguma coisa mais sofisticada, vira consultor daquilo, né? Claro. Então, o corretor de imóveis vira um consultor imobiliário. E aí nem sempre isso faz sentido, né? Isso acaba distorcendo o termo consultor e tirando o sentido de ser alguém a ser consultado. Né? Porque essa pessoa não tem realmente experiência, ou porque ela não tem um processo de trabalho, ou por N razões, né, que não justificam ela receber o nome de consultor, porque na prática o que ela está fazendo não é um trabalho tão especializado, assim, que exija tanto estudo ou tanto aprimoramento. Mas é a característica do mercado, o mercado é o mercado, isso não vai mudar, claro. Então é se adaptar ou chorar. Exatamente. Muito bem. Rafael, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? E agora aqui uma pergunta novamente mais pessoal. O que é que tu fazes nos teus tempos livres? O que é que gostas de fazer nos teus momentos de lazer que depois, de alguma maneira, te inspira na tua vida profissional também? Olha, o que me inspira na vida profissional é a leitura. Né? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Sempre fui rato de biblioteca, de livraria, sempre gostei muito de ler. Depois que meus filhos nasceram, meu tempo livre para ler diminuiu drasticamente, mas é algo que eu ainda gosto muito de fazer, que tem um impacto direto na minha carreira, no meu desenvolvimento. Uma coisa que tem me ajudado muito indiretamente é a prática de atividade física. Eu ganhei muito peso na última década, por excesso de trabalho, má alimentação, falta de sono, por falta de vergonha na cara mesmo. E aí, em 2007, eu sofri um acidente de carro e fraturei a coluna. Na época, eu fiz hidroterapia, fisioterapia, todo um processo de recuperação. E ali eu ganhei gosto pela musculação. E depois, com um filho pequeno, casamento, 2 empresas e não sei o que, isso foi ficando de lado. E de 1 ano e meio para cá, eu tenho retomado isso como atividade física. Agora, durante a pandemia, eu montei uma academia aqui em casa, comprei os meus próprios pesos, os meus equipamentos para fazer treino livre. Não sou exatamente um bodybuilder, né? Já tenho 41 anos, então já não é mais o foco. Certo. Mas isso tem melhorado muito o meu desempenho intelectual. Né? A disposição, a qualidade do sono, a clareza de raciocínio, a disponibilidade física, assim, né? A disposição física cresceu bastante. E como hobby, eu gosto de escovar ferrugem. Eu estou começando agora uma carreira como colecionador de carro antigo e estou restaurando meu primeiro carro. Sempre foi um sonho de infância trabalhar com carro antigo. E estou, inclusive, investindo no negócio de um amigo meu que trabalha com restauração de carros, porque uma das coisas que eu sempre quis fazer de lazer, assim, é aquele fim de dia, fim de expediente, vai para a oficina, vai ficar lá lixando ferrugem, arrumando lata, soldando coisa, pintando carro, para fazer carros clássicos voltarem à vida. O meu está já no finalzinho do processo, mais umas 2 semanas aí já está rodando. E aí, para o ano que vem, eu pretendo fazer mais um, né? O problema é que é um vício, acaba um, você quer fazer outro. Não tem nenhuma ligação direta com a minha atividade profissional, mas é um sonho de muitos anos que agora está podendo ser realizado. Né? É um hobby relativamente caro, mas muito gratificante quando você pode entrar no carro e passear com os filhos, passear com a namorada, passear com os amigos, fazer uma viagem aí. É algo que eu gosto bastante de fazer. Até criei um perfil no Instagram para os alunos, para os amigos acompanharem a restauração do carro. E aí, direto nas aulas, eles me perguntam: e aí, como é que tá? Já tá andando a lata velha? A lata velha é o carro da tua avó, rapaz.
Muito bom, muito bom. Bom, nós já estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Gostaria de te pedir para deixares aqui uma mensagem final para a nossa audiência, não é? Aqui relacionada com este tópico que tivemos a abordar. Eu aprendi com um amigo meu, eu desenhei o plano de negócio da empresa dele, ele implementou, a empresa deu muito, muito, muito certo. É uma empresa que hoje vale centenas de milhões de reais, está presente em diversos países, tem quase 200 funcionários, e ele tem isso tatuado no braço, né? Não é uma questão de se, mas quando. Okay. E isso virou um lema para o nosso grupo de amigos ali, muitos que já passaram grandes dificuldades na vida, grandes apertos, e aí a gente fala, não é uma questão de se vai dar certo, mas de quando vai dar certo. Então, a maior parte das pessoas desiste antes das coisas darem certo. Né? Não insiste, não se qualifica por tempo suficiente. Não tem a paciência. Quer começar uma coisa agora e daqui 6 meses já ter resultado. E tem muita coisa que leva muitos anos para dar resultado. Né? Você não vai fazer agora e ver resultado amanhã. Né? Então, é uma das coisas que eu sempre recomendo aos alunos, é assim, cara, gerencia as expectativas e planta muito para colher depois. Né? Se você já chega com a expectativa da colheita, talvez você não dê um bom agricultor. Algumas coisas, como uva, por exemplo, vão demorar 3 ou 4 anos para produzir. Então, se você quer colher uvas no ano que vem, você precisa comprar um vinhedo pronto. Se você quer plantar as uvas agora, você vai começar a fazer vinho daqui 4, 5 anos. As coisas não acontecem do dia para a noite. Um pé de macadâmia, que na verdade não é um pé, é uma árvore, né? Leva 8 anos para começar a produzir. Então, se você quer produzir macadâmias, esteja preparado para esperar uma década. Certo. E muita gente não tem essa noção, né? E aí quer começar as coisas e quer ter resultado muito rápido e se frustra no meio do caminho. Ou acaba caindo em armadilhas, né? Em promessas aí que exageram as coisas e depois reclamam que não funciona. Então, a minha recomendação para as pessoas é sempre você ter bom senso e paciência. Não paciência naquele sentido de sentar e ficar esperando sozinho. Né? Isso não é paciência, isso é idiotice. É paciência de saber que assim, você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Mas em algum momento essa matemática vai inverter. Você vai trabalhar muito e colher muito. Para daí lá na frente você trabalhar pouco e colher muito. Então, leva tempo. Muito bem, acho que foi uma ótima mensagem final. Como é que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir podem saber mais, podem acompanhar o teu conteúdo, o conteúdo da Web Estratégica, podem também comprar o teu livro? Onde é que estás presente? Como é que nós podemos acompanhar mais o teu trabalho? Bom, hoje o canal onde eu mais tenho publicado é efetivamente o Instagram. Lá eu sou rafael.rez, Rez é R-E-Z. O meu livro está disponível no Brasil, nas maiores livrarias. Né? Geralmente eu recomendo a Amazon. Então eu tenho até o meu encurtador, rez.com.br/Amazon, já cai direto lá no livro. Em Portugal, na Madeira e nos Açores, eu sei que tem na FNAC, tanto online quanto física. Nos outros países eu já não sei, né? Então não sei se está disponível nas lojas com facilidade, mas em português tem, pelo menos nesses lugares, é certeza. Certo. Aqui no Brasil o livro tem a capa laranja e em Portugal, Madeira, Açores, ele tem a capa branca. Capa. Exatamente. Esta é a versão pela Mercador. Portuguesa. De Portugal. Acabamos de sair para a segunda edição. Né? Então, é uma alegria muito grande. Eu jamais imaginei que eu fosse vender 2.000 livros em Portugal, né? Ou em português de Portugal. No LinkedIn, eu também estou lá como Rafael Rez, e a Web Estratégica tem uma company page. A gente tem produzido conteúdo lá mensalmente. Não é um volume grande, mas é um conteúdo de bastante qualidade. Então, tem vídeo, tem artigos, tem pesquisas que a gente produz. Nós somos também um embrião de um instituto de pesquisa. No futuro, essa atividade deve crescer mais. E que mais? No YouTube também.
tem o canal da Nova Escola de Marketing, que é a minha escola, tem o canal da Web Estratégica, que é a consultoria, e tem o meu canal, Rafael Reis, onde eu costumo postar as lives, as palestras, as entrevistas, enfim, tem quase 100 vídeos lá. Tem bastante material legal para quem quiser estudar, tudo de graça, né? E aí, depois de estudar o canal no YouTube, pode vir estudar com a gente na Nova Escola de Marketing também e aprender de forma mais aprofundada. Muito bem. Rafael, super obrigado. Foi uma conversa muito, mas muito interessante mesmo. E muito obrigado. Até à próxima. Estamos juntos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre uma honra poder falar sobre o que eu faço, sobre o trabalho, sobre a carreira, sobre o nosso mercado. É um prazer muito grande poder compartilhar com o Além Mar. Eu falo que eu nunca imaginei que o meu conteúdo fosse chegar tão longe e hoje está em outros países de língua portuguesa também, Sim, né? Exatamente. A nossa língua mater é muito gostoso, é uma oportunidade muito legal. Espero que as minhas palavras sejam entendidas também pelos colegas de outros sotaques, mas sem a nossa dificuldade língua nenhuma. é a mesma, muda só o sotaque, acho que todo Exatamente. mundo se entende. Então, assim, obrigado pela oportunidade, pelo papo, e bom final de ano, né? Boas festas, e que 2021 seja mais leve para todos nós. Muito obrigado igualmente. Estamos juntos. Um abraço. Um abraço.